Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos de volta trazendo conhecimento e este através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Meus amados, o tema desta semana é uma demonstração de fidelidade a Deus. Hoje é segunda-feira, é dia 13 de março de 2023. Esse é o primeiro vídeo da série Uma Demonstração de Fidelidade a Deus. Espero que essa meditação traga crescimento espiritual para você que ama, assim como eu, estar na presença de Deus. Queridos, às vezes pensamos que as pessoas mudam de vida, mas parecem ter uma recaída que as lança a níveis ainda mais baixos da experiência. Este é o caso de Nabucodonosor. No capítulo 2 de Daniel, na série da semana passada, se você ainda não assistiu, recomendo que você assista para uma melhor compreensão. Vimos que ele, Nabucodonosor, depois de ver seus sonhos interpretados, ele publicamente reconheceu a Deus. Disse ele: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, conforme nós lemos lá em Daniel capítulo 2, no versículo 44. E em seguida honrou a Daniel e seus amigos com posições privilegiadas de liderança e comando no seu império. No estudo dessa semana, abordaremos, se o Senhor nos permitir, uma atitude no mínimo estranha para quem teve a reação que teve diante da interpretação dos sonhos. O que aconteceu com o rei? Teria ele dito aquelas palavras apenas da boca para fora? O significado do sonho teria talvez exercido alguma influência sobre a atitude atual em edificar uma estátua e exigir que a mesma fosse adorada? Neste estudo, nessa semana, iremos ver que os servos de Deus não podem, de maneira alguma, ter uma obediência cega nas autoridades políticas. A fidelidade a Deus está acima de tudo e de todos. É preciso, queridos, pagarmos o preço dessa fidelidade a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está em Daniel. O capítulo hoje é o 3 e o versículo que iremos ler é o versículo do 1 até o versículo 7. E o tema deste vídeo o tema de hoje é tentando driblar os planos de Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei
Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostaram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amados, o maior erro, na minha opinião, de Nabucodonosor foi perverter a revelação de Deus. O significado do sonho apontava para um período muito mais abrangente que a própria vida política do rei. Entre a cabeça de ouro, que era ele próprio, até os pés de ferro e barro, queridos, havia uma distância histórica que estava fora do controle de Nabucodonosor. Ele quis talvez antecipar os acontecimentos e com isso driblar os planos de Deus. A impressão imediata que temos é que ele tentou fazer uma réplica da estátua descrita por Daniel para então torná-la objeto de adoração. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia, conforme lemos em Daniel capítulo 3 e o versículo 11. Uma estátua estupenda, magnífica, imponente, 30 metros de altura, 3 de largura. Poderia parecer exagero, mas não é. As obras feitas nas culturas amadurecidas do Oriente tinham essa tendência para o estilo colossal, de grandes formas e de grandes proporções. O objetivo era o quê? Perpetuar o presente e, com isso, garantir um futuro duradouro. Pode ser que esta intenção estivesse por detrás da estátua que fora construída por Nabucodonosor. A festa da dedicação da estátua foi grande, foi enorme. Ele reuniu todas as autoridades, conforme nós lemos no versículo 2 e 3, e a partir de então exigiu que todos, sem distinção, adorassem a estátua, e isso está no versículo 4 e versículo 5. Aos que se recusassem, era então reservada a fornalha de fogo ardente, conforme nós lemos no versículo de número 6. É interessante notar que todos os povos são envolvidos na adoração da estátua, conforme o versículo 7. Agora, por que Nabucodonosor teria exigido adoração àquela estátua que ele havia levantado? Olha, o texto não é claro, nem a respeito de quem representava a estátua, se o próprio rei ou uma divindade, e também o texto não esclarece sobre o que realmente queria o rei. Mas, se fizermos uma ligação entre a estátua do sonho e essa, podemos tirar a conclusão de que ele queria dar uma base firme ao seu império. E começaria isso pela religião. Deve ele ter se lembrado dos pés da estátua do sonho, que eram de ferro misturado com barro, mostrando sua falta de firmeza. Ele não quer que o seu império seja destruído pela base,